Vamos lá. O pessoal pode assentar, toda a igreja pode assentar, diaconato. Eu queria trazer uma palavra de Deus. Escuta o que eu vou dizer aqui. Essa palavra é uma palavra prática para a gente viver projetos que agradam a Deus. O tema da mensagem é o seguinte, ó. O tema da mensagem de hoje é... Coloca para mim aí, meu filho. Vamos lá. 5 princípios para vivermos projetos que glorificam a Deus. Eu quero falar hoje sobre algumas atitudes que nós precisamos tomar para que nós vivamos projetos que glorificam a Deus. Há uma verdade muito clara na nossa jornada, é que tem coisa que na nossa vida não adora a Deus. Tem coisa que é nossa, e a gente sonha, conquistamos e acabamos às vezes depois ficando frustrados ou vazios, porque aquele sonho não é um sonho que faz o Senhor crescer, não é um sonho que faz o Senhor ser glorificado. E eu fui orando essa semana, eu falei: Deus, o que eu vou falar para a igreja? E Deus começou a me lembrar de sonhos na minha jornada que eu vivi, e que esses sonhos de alguma forma glorificaram a Deus. Eu lembrei, por exemplo, de um sonho que eu tinha de fazer a faculdade de economia. E eu, na verdade, quando eu queria fazer a minha faculdade, eu queria fazer a minha faculdade e eu não sabia o que fazer. Eu queria outra coisa e Deus falou comigo: olha, você vai fazer economia. E aí eu não entendi muito bem. Passaram alguns anos, eu abri uma célula dentro da PUC Minas, e nós ganhamos ali muitas almas para Jesus. Dentro de uma faculdade católica, a gente ganhou muita gente para Jesus. E eu comecei a entender que aquele sonho que Deus tinha me dado glorificava Jesus dentro da faculdade. Depois os anos passaram, e aí eu fui entendendo por que Deus me fez fazer economia. Fiz algumas especializações e Deus falou comigo: olha, você agora vai fazer um projeto que vai ajudar pessoas a crescerem na área financeira e glorificarem o meu nome na área das finanças. Deus me deu um livro. Eu escrevi um livro sobre princípios financeiros para uma vida cristã exemplar. Eu falo lá coisas sobre finanças à luz da Bíblia. E eu já tive mentoria, já dei palestra em vários lugares, e hoje eu vejo um projeto que Deus falou comigo há 15 anos atrás, um projeto de uma faculdade que eu era um menino, nem sabia para que eu ia fazer, e aquele projeto que eu sonhei glorificou e glorifica até hoje o nome de Jesus. Tem outras coisas na minha vida, e eu acho que cada um aqui tem claramente sonhos realizados que fazem o nome de Jesus ser glorificado. E eu aprendi uma coisa: nós podemos viver os sonhos de Deus, e nós devemos entender que tudo na nossa vida precisa glorificar a Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo, tudo que eu sonho, precisa dar glória a Deus. Salmo 150 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Existe uma realidade que é o seguinte: todos nós temos sonhos, mas poucos de nós temos sonhos que glorificam a Deus. Eu quero declarar isso na sua vida. Você vai sair daqui hoje pensando diferente, porque os seus sonhos a partir de hoje serão agentes de glorificar o nome de Jesus. Eu creio que a partir do seu sonho realizado em 2025, do meu sonho realizado em 2025, muitas vidas serão salvas, muitas pessoas serão ajudadas, o seu sonho vai transbordar, o seu projeto vai abençoar muita gente. Quem crê nisso aí, diga amém. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim o texto: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se você está escrevendo nessa pasta, por exemplo, imagina que você está aqui e você tem um sonho de abrir um negócio. A pergunta é: como é que o seu negócio vai glorificar a Deus? É essa que é a pergunta que você tem que fazer. Como é que o meu negócio vai, de alguma forma,
fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Um crente que é sábio, quando ele vai, por exemplo, fazer um projeto social, ele fala assim: como é que o meu projeto social, ele vai tocar o coração das pessoas e ele vai glorificar o nome de Jesus? O seu sonho é comprar um apartamento, é comprar um carro, é fazer uma viagem. O seu sonho é tirar sua carteira, passar numa faculdade de medicina, é você fazer algo grande na sua vida, é você fazer um grande empreendimento. Não importa. Todo sonho que está a partir de hoje, que vai ser colocado nessa pasta, precisa passar por esta realidade. Os nossos sonhos vão fazer com que o nome dele cresça. Quem está entendendo isso, gente? Eu fui rebuscando, analisando, orando, e eu descobri que existem alguns ingredientes comuns em todos os sonhos que glorificam a Deus. Você sabia que todo mundo que glorifica a Deus, de alguma forma esses ingredientes estão nesses sonhos que glorificam a Deus? Quem aqui sabe fazer bolo? Levanta a mão. Bolo. Cleci sabe fazer bolo, Cleci? Oh, glória. Vou lá na sua casa comer esse bolo, já já. Quais são os ingredientes, Cleci, para um bolo ficar bom? Me conta aí. Ingredientes básicos de qualquer bolo: ovos, açúcar, manteiga, fermento, farinha de trigo, leite. Pronto, fermento. Pensa, se ela quiser fazer um bolo de chocolate, vai ter que ter o quê? Ovo, açúcar, fermento, farinha de trigo e leite. Manteiga, desculpa, não sei fazer bolo, perdoe. Perdoa o pastor porque ele não sabe o que faz, ou não sabe o que fala. Então, esses ingredientes são comuns. Se eu quiser fazer um bolo de baunilha, ovo, manteiga, leite e por aí vai. Porque muda o sabor, mas os ingredientes bases são os mesmos. De maneira que o que eu vou falar aqui são ingredientes básicos para a gente viver uma vida de sonhos que glorificam a Deus. Você pode ter outros ingredientes, percebe? Você pode aprofundar ainda mais nisso que eu vou falar. Tem mais coisa de Deus para a sua vida, mas esses 5 que eu vou falar hoje são básicos. Não tem como esses 5 ingredientes não estarem nos seus sonhos, porque se esses 5 ingredientes não estiverem nos seus sonhos, eles não vão glorificar a Deus. E vamos, sem delongas, vamos lá. Primeiro ingrediente, primeiro princípio para a gente viver uma vida que glorifica a Deus. Primeiro princípio, você pode até tirar foto aqui para você guardar. O primeiro princípio é: Deus deve me usar e não o contrário. Eu vou repetir: Deus deve me usar e não o contrário. Está ali o Ronil tocando teclado. Imagina o teclado tocando o Ronil. Tem como? Não tem jeito. Porque eu sou instrumento e Deus é o instrumentista. Eu sou quem é usado e Deus é quem me usa. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O problema de muita gente nas igrejas é que nós muitas vezes queremos usar a Deus para os nossos sonhos. Então tem crente que vai na igreja e fala assim: eu vou lá na igreja, vou fazer uma campanha e o meu sonho é comprar um carro. Eu vou fazer uma campanha para comprar um carro. Ele compra um carro, nunca mais ele aparece na casa de Deus. Quem conhece gente assim? Quem conhece? De montão, hein? Lá em Belo Horizonte tinha um camarada que pedia para Deus, ficou anos pedindo para Deus um sítio. Ele queria um sítio. Minas Gerais não tem praia, mineiro gosta de sítio. Eu quero um sítio. E toda campanha ele não faltava um culto. Toda campanha ele falava: eu quero um sítio. Aí chegou um dia, ele falou: pastor, ora aqui no meu sítio. Eu fui lá ungir o sítio dele. Nunca mais eu vi ele em um culto de domingo. Acabou. Porque no domingo ele estava onde? No sítio. Repara, é um exemplo simples de algo real que nós estamos vivendo. Nós estamos querendo usar a Deus, só que com Deus não se brinca. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Gálatas diz que aquilo que o homem semear, o homem também colherá. Se nós queremos usar a Deus para que os nossos sonhos se tornem realidade, Ele pode até realizar os nossos sonhos, mas os nossos sonhos não vão glorificar a Deus e o resultado poderá ser catastrófico.
Por isso eu estou pregando para um povo que é maduro. Eu estou pregando para uma igreja que quer viver a Bíblia, que quer viver o verdadeiro Evangelho, e nós queremos ser instrumentos de Deus. O apóstolo Paulo, ele é chamado por Deus em Atos de meu instrumento escolhido. Aleluia! Ananias, ele foi incumbido por Deus como instrumento para orar por Paulo. E a Bíblia diz que Ananias falou: eu não vou lá não, porque Paulo, eu sei que Paulo é matador de cristão, eu sou cristão, ele vai me matar também. Aí Deus responde para Ananias, Deus responde, diz assim, ele dizendo assim, Atos 9:15, olha a resposta de Deus: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Olha o nome de Paulo, Paulo é chamado de instrumento. Irmãos, será que nós estamos sendo instrumentos de Deus? Será que a nossa pasta está cheia de sonhos que serão instrumentos de Deus? Será que nós estamos pensando sobre isso? Se não estamos pensando, hoje o Espírito Santo te faz pensar, e Ele te convence que você está em João Pessoa, aqui no bairro do Bessa, para cumprir uma missão, e os seus sonhos se tornarão instrumentos para a glória de Deus. Teve um cara na Bíblia, lá em Atos capítulo 8, versículo 18, chamado Simão o Mago. É mais ou menos assim, Simão chegou para o apóstolo Pedro e falou assim: ora aqui em mim, ministra o Espírito Santo na minha vida, porque eu gostei desse poder aí, essa glória, esse manto seu aí, para usar uma figura, uma linguagem cristã, né? Esse manto seu, uma linguagem pentecostal, é forte. Então ora aqui, porque se você orar, eu vou receber esse poder e eu vou poder ganhar dinheiro com isso. Olha a cabeça desse cara, gente. A gente fica alarmado com o que a Bíblia conta, mas na verdade a igreja está cheia de homens como Simão. E Simão o Mago, ele chega para Pedro dizendo: eu quero o Espírito Santo para eu usar o Espírito Santo ao meu favor. Olha que coisa perversa. Aí Pedro, não é, com a sua característica, de vez em quando o pessoal me chama de Pedro, sou tipo ele. Pedro fala para ele: rapaz, você está pecando contra Deus, vai se arrepender, porque Deus nunca é usado, Ele é que nos usa para a sua glória. Tem gente que está querendo forçar a barra, que está querendo dizer: ah não, é o meu sonho e pronto, acabou. Se o senhor não fizer o meu sonho, eu vou sair da igreja. Se o senhor não realizar o meu projeto, eu vou abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmão, Deus não precisa de nós. Nós estamos aqui hoje com alegria, com amor, dizendo, e com o coração cheio de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. O Senhor é o nosso instrumentista e nós somos os seus instrumentos. Quem quer viver um sonho, quem quer viver 2025, um tempo que a glória de Deus vai aparecer. Você quer glorificar o nome de Jesus? Então pare de usar a Deus e comece a deixar a Deus te usar. Dá um amém aí. Que é isso, irmão? Nem um amém? Então fala amém. Que é isso, irmão? Segundo ingrediente para viver projetos que glorificam a Deus, eu chamo esse ingrediente de identificar a etapa do seu projeto e vivê-la intensamente. Vou falar de novo: identificar a etapa do projeto e vivê-la intensamente. Em Eclesiastes capítulo 3, Salomão escreve assim: para tudo nesta vida há um tempo e uma ocasião para cada propósito debaixo do céu. Todo projeto tem etapas. E se nós queimarmos etapas, nós não vamos glorificar a Deus. Queimar etapas muitas vezes é pior do que viver projetos errados. Deus me deu uma frase que diz assim: bons projetos precisam nascer e serem vividos no tempo certo. Se o bom projeto, ele é um bom projeto, mas ele é vivido no tempo errado, ele se torna um mau projeto.
Porque viver a coisa certa é tão importante quanto viver a coisa certa no tempo certo. Queimar etapas é o pior dos cenários na vida cristã. E nós só vamos glorificar a Deus se nós aprendermos a discernir o tempo em que estamos vivendo. Quer ver uma coisa? Nós estamos agora no dia 17 de novembro de 2024. Qual é o tempo que estamos vivendo? Um tempo de sonhar 2025. Um tempo de projetarmos o próximo ano. Mas tem gente que já quer queimar etapas e quer realizar antes mesmo de falar com Deus e de buscar um direcionamento. Qual é o resultado? Vai quebrar a cara. Eu já quebrei a cara tantas vezes por fazer coisas certas na hora errada. Eu espero que você não tenha quebrado. Eu já quebrei. Porque tudo nessa vida há etapas. Tudo nessa vida tem o antes, o durante e o depois. A igreja de Tessalônica era uma igreja curiosa, porque o apóstolo Paulo ele pregava na igreja de Tessalônica e ele dizia assim: Jesus vai arrebatar a igreja. Aí sabe o que o povo de Tessalônica começou a fazer? Eles começaram a vender as propriedades, abandonarem os empregos. E eles diziam entre eles: olha, não precisamos mais trabalhar, não precisamos fazer mais nada, porque Jesus está voltando, e a qualquer hora vai soar a trombeta e o arrebatamento vai chegar. E aí eles começaram a ficar preguiçosos, porque achavam que Jesus ia voltar naquela época. Aí Paulo escreve lá em Tessalonicenses, ele diz assim: aquele que não trabalha também não deve comer. Paulo escreve isso por quê? Porque o problema da igreja de Tessalônica é que eles queriam viver o projeto certo, o arrebatamento, mas na hora errada. Se você quer viver algo grande de Deus, esteja atento ao tempo certo das coisas. Eu creio que tudo há um tempo certo. Há um tempo certo de Deus para a sua vida. Esteja atento ao mover do Espírito, porque na hora que Deus mandar você fazer, essa é a hora de você glorificar a Jesus. Repara, o povo de Deus tinha uma promessa que era entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Já parou para pensar por que Deus não teletransportou eles do Egito para Canaã? Deus pode fazer isso, não pode? Pode, Ele pode fazer tudo. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. Porque esses 40 anos, Deus estava trabalhando neles, preparando eles para entrarem na terra. Mesmo assim, praticamente ninguém entrou. Apenas 2 entraram. Caleb e Josué entraram na terra em função de estarem preparados e em função de esperarem o tempo certo das coisas. Essa noite eu quero ser boca de Deus na sua vida. Por favor, não queime etapas. Busque a Deus nesse tempo que você está vivendo. Coloque o seu projeto diante do Senhor e não faça nada que Deus não mandou você fazer. Pior que projetos errados são projetos antecipados. Vou repetir. Pior que projetos errados são projetos antecipados. As pessoas estão vivendo com ansiedade. Tem que ser agora. Não, irmão, fique em paz. É na hora certa. É na hora que Deus quiser. Espera, porque na hora certa vai chegar. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem alguém para dar glória a Deus aqui, gente? Davi, antes de virar um grande rei, ele ficou no pasto. E pasmem, depois da unção de Davi, alguém ungiu Davi, Samuel ungiu Davi para ser rei. Ele voltou a quê? A pastorear ovelhas. E ele ficou lá 13 anos pastoreando ovelhas. Por quê? Porque ele sabia que não era a hora certa. O projeto certo era Davi ser rei. Ele poderia falar: não, agora eu fui ungido, agora é comigo. Agora eu vou dar um golpe de estado. Quem é Saul? Eu vou para cima de Saul. Mas não, Davi não queimou etapas. Ele viveu quietinho lá no pasto. Porque quando eu vivo com o coração no meu projeto de vida, mesmo que eu esteja no pasto, mesmo que eu esteja lá com as ovelhas, o Senhor já preparou para mim o reinado. E na hora certa eu vou chegar lá. É na hora certa de Deus. Terceiro ingrediente para a gente caminhar já. Vou acelerar aqui. Ô irmão, pelo amor de Deus, não fica aí abrindo a boca.
sono não, irmão. Concentra, Deus está falando. Me ajuda aí. Diz assim o texto. Olha o que diz a Bíblia em João 15:7. João 15:7. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quer viver um projeto que agrada a Deus? Terceiro ingrediente: aprenda a ter intimidade com o dono do projeto. Não tem como, não tem jeito. Se você quer viver algo de Deus, se você não conhecer a Deus, vai dar errado. Não tem como. Porque agora eu vou crescer, agora o meu negócio vai, agora eu faço aquilo que Deus mandou eu fazer. Se você não tiver intimidade com quem é dono do seu projeto, não tem como dar certo. Se você, por exemplo, vai construir um prédio e é amigo do engenheiro, ou é amigo do arquiteto, dá para você tirar dúvidas quantas vezes for preciso. Você mostra lá o que você quer, o que ele quer, ele mostra para você, e com aquela intimidade você chega num consenso. Agora, se você for brigado com o arquiteto, vai dar problema. Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono do seu futuro. Então, se você tiver intimidade com Ele no presente, Ele vai te revelar detalhes do seu futuro. Jesus está dizendo aqui que se nós permanecermos nele, Ele vai fazer aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos. A intimidade com Deus faz com que a gente se antecipe nas coisas e saiba o final da história antes do seu início. Sabe aquele pessoal que gosta de dar spoiler de filme? Lembra daquela propaganda que o pessoal, saiu um menino no cinema falando assim, o mocinho morre no final e quem matou foi o marido. O pessoal na fila para entrar no filme, e um menino endemoniado sai assim, o mocinho vai morrer no final, hein? E quem matou foi... Aí matou o filme, porque quando a gente sabe o final, a gente já perde até a graça de ver um filme, né? Eu detesto spoiler. Você quer me irritar, eu estou vendo um filme, a pessoa me cutuca. Minha esposa é ótima para fazer isso. Conta todos os filmes para mim. Meu Deus do céu, Deus misericórdia. É ruim demais isso. Só que na vida com Deus é bom, porque você já sabe o final. Deus te fala hoje o que Ele vai fazer no seu futuro. Então mesmo que as coisas deem errado no futuro, você está em paz, porque Deus já te falou que as coisas vão dar certo. Ter intimidade com Deus é uma coisa incrível, porque você às vezes está lá na sua casa orando, Ele começa a falar coisas, e Ele começa a dizer, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu vou te honrar nisso, eu vou te dar aquilo, e a sua vida começa a ter um ambiente de paz, você começa a ter paz no seu coração, mesmo diante das tempestades, o Senhor já te revelou o seu destino. A intimidade com Deus é a chave para a gente viver projetos que glorificam a Deus. Número 4. Essa aqui vai doer, viu, gente? Apertem os cintos. Já pôs ali? Ei, irmão, já colocou? Eu ia fazer um suspense. Número 4. O meu projeto tem de estar ligado a abençoar pessoas. Se o seu projeto é para glorificar a Deus, não tem como. Você tem que estar sempre pensando em formas de ser bênção na vida de pessoas, nunca de ser problema. Tem gente que o projeto dele é tão ruim, que ele é tão egoísta, que ele fica pedindo coisa para ele, e ele fala assim, olha, se o Senhor me der esta bênção, eu vou provar para o mundo inteiro que eles estavam errados. Se o Senhor me der essa bênção, eles vão ter inveja de mim e vão ver. Irmão, isso aí já deu errado. Tem uma música que fala do sabor de mel, já ouviu? Porque vão te ver passar na prova, e essas pessoas que te viram passar na prova e não te ajudaram, quando elas te veem na bênção, vão se arrepender. Misericórdia, irmão. Vão te ver no palco e você vai humilhar elas, quase isso. Isso não é de Deus. Se é de Deus, abençoa pessoas. Se é de Deus, transborda. Se é de Deus, honra pessoas. Se é de Deus, levanta pessoas que estão caídas. Se o seu projeto é de Deus, Ele nutre pessoas que estão com fome. Se o seu projeto é de Deus, Ele abençoa pessoas que estão em escassez.
Quer um conselho pastoral? Escreva aqui nessa pasta projetos que vão abençoar dezenas, centenas de pessoas. Escreva aqui projetos que vão abençoar a sua família, que vão abençoar pessoas na rua, que vão abençoar pessoas no seu trabalho, que vão abençoar pessoas na sua comunidade de fé. Escreva aqui projetos que vão alimentar pessoas, que vão suprir a necessidade de pessoas, porque assim você vai glorificar o nome de Jesus. Tiago 1,27, ele diz assim: a religião verdadeira de Deus, o nosso Pai, que Ele aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Quem é de Deus, vive pensando no outro. Foi Jesus que falou que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos amigos. Chega de egoísmo no nosso meio. Chegou o tempo de Deus levantar aqui uma igreja que abençoa a comunidade, que abençoa os outros, que é uma igreja social, é um povo que ama a sua família, é um povo que não abre mão de abençoar pessoas. Os seus projetos em 2025, Deus vai te dar condição, Deus vai te dar muita provisão para abençoar muita gente. Quem recebe isso, diga amém. Em último lugar, para a gente encerrar, se você quer ter um projeto que glorifica a Deus, é necessário que haja sacrifícios e renúncias. Pastor, não esperava essa palavra hoje. Esperava uma palavra para eu sair daqui pulando, dando glória. Ei, irmão, você vai pular e dar glória com isso aqui. Porque a gente quer... O mundo de hoje, os crentes de hoje, vamos falar de nós, vamos falar dos outros. Os crentes de hoje, a gente só quer moleza. A gente não quer orar, a gente quer que alguém ore por nós. Jejuar não, jejuar o pastor jejua, eu só recebo a bênção do jejum, aleluia. Ir na igreja só quando der, mas eu vou receber a bênção. Vou ficar aqui no culto online, aqui ó. Deita no sofá e vou ficar no culto online, é mais fácil. A gente não quer pagar um preço e não tem como glorificar a Deus sem preço pago. Se você quer ter um casamento abençoado, tem que pagar um preço. Se você quer ter uma empresa próspera, tem que pagar um preço. Se você quer ter filhos abençoados, tem que pagar um preço. Não tem como a gente viver um projeto de Deus se nós não pagarmos um preço. Tem alguém disposto aqui a pagar preço? Acho que diminuiu os amém. Vou perguntar de novo, tem alguém disposto aqui a pagar preço? Eis-me aqui, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Deus queria que Abraão fosse um pai de muitas nações. Aí Deus vai lá e fala assim: eu vou testar esse homem. Ele vai lá dar um filho para Abraão, Isaac, o filho da promessa. Abraão começa a ficar alegre. Aí do nada Deus fala: vem cá, Abraão, me dá o seu filho e coloca no altar do sacrifício. Mas Deus, o senhor acabou de me dar o filho. Era o projeto. Não, Abraão, o projeto era que você fosse pai de muitas nações, e você é pai de um único filho. Então me dá o seu filho, porque quando você renunciar ao seu único filho, eu te darei muitas nações. Pegou aí o mistério? Não? Você tem coisas hoje que são apenas Isaques na sua vida, mas Deus quer mais. E para que você chegue no mais de Deus, você precisa entregar o seu Isaque para Deus. Não tem como a gente viver uma vida de evangelho verdadeiro que glorifica a Deus se nós não renunciarmos o nosso tempo. Hoje em dia a pessoa fala assim: não, meu tempo é intocável, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, que é isso? Não, eu vou lá no domingo, o pastor lê a Bíblia para mim e eu vou recebendo. A gente não tem tempo, tem que sacrificar, tem que renunciar ao tempo. A gente não tem mais garra para buscar a Deus, tem que sacrificar e renunciar a coisas nossas. Tem que renunciar a pecado, tem que renunciar a prática, tem que renunciar a conduta, tem que renunciar a dinheiro. Faz assim, ó, dinheiro, tem que renunciar. Tem que renunciar o nosso ego. Ah, pastor, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Irmão, deixa o que você acha de lado, renuncia, sacrifica, porque isso vai glorificar a Deus. E eu estou encerrando essa palavra porque nós vamos orar agora sobre renúncia. Sabe por quê? Porque de todos esses ingredientes, o que mais gera glórias a Deus
é a renúncia. Jesus falou assim em Lucas 9:23: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Até que ponto nós estamos dispostos a fazer isso? Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de coisas nossas para agradar a Deus? Posso dizer para vocês, irmãos, eu estou aqui hoje como pastor de vocês, e a minha vida é uma vida de renúncia todo dia. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou pastor por um chamado, só por isso, mais nada. E eu renuncio tanta coisa todo dia, e eu quero aumentar o meu padrão de renúncia junto com vocês. Eu quero que a gente cresça em renúncia. Eu quero que a gente cresça em abrir mão da nossa própria vida para a glória de Deus. Eu quero que a gente cresça em gastar a nossa vida para a glória de Deus, porque quando nós fizermos isso, tudo nessa vida vai valer a pena, porque quando a gente abre mão de nós mesmos, o nome dele é glorificado. Quando a gente abre mão do nosso entendimento, é ele que brilha em nós. Então eu declaro na sua vida um tempo de muita renúncia. Deus vai te pedir coisas, se prepara, mas quando ele te pedir, pode dar sem medo, porque ele é dono da sua vida, e se ele te pede um Isaac, ele vai te dar multidões. Quem crê nessa palavra, diga aleluia. Fica de pé no seu lugar, por favor. Jesus um dia, ele chega para Pedro. Pedro era pescador. E ele fala para Pedro assim: Pedro, você não pescou nada não, rapaz? Pedro não tinha pescado nada naquela noite. O cara era profissional da pesca, precisava de pescar para faturar. Um profissional da pesca precisa de pesca para faturar. E naquela noite não havia pegado nada. Aí Jesus então faz aquele milagre que você conhece. Pedro lança a rede, e Pedro pegou muito peixe naquela manhã. Só que a gente só prega essa palavra, né? E nós esquecemos da palavra seguinte: assim que Pedro pegou muito peixe, a maior pescaria da sua vida, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, larga todos esses peixes e me siga. Meu Deus, isso é transformador. Porque os peixes poderiam abençoar Pedro em um dia, talvez uma semana, mas Jesus ia abençoar Pedro eternamente. Então projeto de vida não é sobre os peixes que Deus vai nos dar, mas projeto de vida é sobre seguir Jesus e largar tudo. Viver uma vida cristã não é sobre as bênçãos que Deus nos dá, mas viver uma vida cristã é todo dia a gente renunciar um pouco. Todo dia, todo dia.